Olá, gente, tudo bem? A gente chega agora então na nossa aula de número 18. Tema da nossa aula de número 18, a Guerra Fria. Essa é uma aula muito clássica, não é verdade? Uma aula que aparece com muita frequência nos vestibulares em geral, no Enem também aparece. Então vamos lembrar que a Guerra Fria é aquele conflito, aquela guerra não declarada entre os Estados Unidos e a União Soviética pós-Segunda Guerra Mundial. E por falar em pós-Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar que tudo que a gente vai falar agora, em outras palavras, são consequências que a Segunda Guerra Mundial deixou para a história. Vamos organizar algumas ideias nossas aqui. Olhem só. Consequências da Segunda Guerra Mundial. A nossa aula de número 17, eu expliquei para você a Segunda Guerra Mundial. Então vamos organizar aí algumas ideias. Vamos lá. Quantos mortos a guerra gerou? A gente não tem certeza desse número, não dá para ter precisão. Mas nós temos mais ou menos, olha só, por volta de 50 milhões de mortos. Tá certo? É muita gente, Tem alguns sites que chegam a falar de 70 milhões de mortos, mas não é um número muito provável não. 50 milhões de mortos. Os vestibulares perguntam, morreram mais civis ou morreram mais militares na Segunda Guerra Mundial? Resposta, morreram muito mais civis, Então vamos imaginar, os aviões sobrevoam uma cidade, fazem uma chuva de bombas naquela cidade, a quantidade de pessoas que não são soldados morrendo é muito maior do que o número de soldados morrendo. Nós vamos ter, como consequência da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Conferência de São Francisco determina a criação. A Conferência de São Francisco determina a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas. Dezenas de países são cofundadores da ONU. O Brasil é um dos cofundadores da ONU e foi escolhido para ser o primeiro líder da ONU, um brasileiro, Oswaldo Aranha, gaúcho, que era ministro do Getúlio Vargas, uma capacidade grande diplomática. Oswaldo Aranha é o primeiro líder geral da ONU. Vamos lá, 1948, A ONU olha para os judeus e vê nos judeus as maiores vítimas da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ter aí então a ONU fazendo a criação do Estado de Israel, um país para os judeus sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Segundo os números oficiais, 12 milhões de judeus era o número de judeus que viviam na época da Segunda Guerra Mundial. Metade morreu, metade sobreviveu. 6 milhões sobreviveram, 6 milhões morreram, e agora o Estado de Israel para os judeus. E aí vem um problemaço, que é o início do conflito árabe-israelense, que vai ter aí uma aula aí pela frente, em que eu vou explicar isso para vocês, tá certo? Vamos lá, nós vamos ter aí, como consequência da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, não é verdade? Os Estados Unidos estavam saindo da Segunda Guerra Mundial como superpotência. Lembrando que os Estados Unidos já saíam como superpotência lá na Primeira Guerra Mundial. Mas aqui continuariam sendo superpotência. Mas o problema é que estava aparecendo uma nova superpotência, uma nação chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma outra superpotência. E qual era o problema? Os Estados Unidos querem um mundo capitalista, a União Soviética quer um mundo socialista. E aí os dois países vão travar essa tal Guerra Fria, essa política de ameaças, em que deixou o mundo em risco real de uma terceira guerra mundial. A Guerra Fria, ela começou em 1945 e, dependendo dos livros, tem livro que fala que a Guerra Fria foi até 1989, ano que foi derrubado o Muro de Berlim. Já tem livro que fala que a Guerra Fria foi até o ano de 1991, que é o ano
em que foi extinta a União Soviética, tá certo? Então, se o vestibular colocar 89, vá de verdadeiro. Se o vestibular colocar 91, vá de verdadeiro também. Outra consequência, vamos lá. Nós vamos ter a expansão do bloco de países socialistas. A expansão do bloco socialista. Até a Segunda Guerra Mundial só tinha um país socialista, que era a União Soviética. Após a Segunda Guerra Mundial, expandiram o número de países socialistas. Nós temos aí mais ou menos uns 50 e tantos países socialistas pós Segunda Guerra Mundial, né? Vamos lá, ó. Nós vamos ter a divisão de alguns países. A divisão de alguns países. A divisão da Alemanha. Alemanha de Hitler, derrotada na Segunda Guerra Mundial, foi dividida em duas, Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental. Nós vamos ter a divisão da Coreia. A Coreia foi dividida em duas, Coreia do Norte e Coreia do Sul. O Vietnã foi dividido em dois, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. Duas Alemanhas, duas Coreias, dois Vietnãs. Sempre um capitalista e um socialista. É a Guerra Fria, ok? Já vamos entrar melhor nessas particularidades aí. O que mais é importante? Você lembra daquela palavrinha imperialismo ou neocolonialismo? Pois bem, chega ao fim, né? Nós vamos ter o fim do imperialismo na história. O fim do imperialismo, ou o fim do neocolonialismo. Então, a África e a Ásia eram colônias da Europa, não é verdade? Só que agora a Europa está destruída pela Segunda Guerra Mundial. Então, as nações da África, as colônias da África e as colônias da Ásia vão conquistar suas independências nesse período pós-Segunda Guerra Mundial, certo? O que mais é importante a gente dizer aqui também, como consequência da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter na América Latina, primeiro, uma onda de populismo muito forte na América Latina. O Brasil foi um exemplo disso, né? Vargas, temos aí depois o presidente Juscelino Kubitschek, presidente Jânio Quadros, presidente João Goulart. Na Argentina vamos ter Juan Domingo Perón, no México Lázaro Cárdenas, no Equador Ibanez Ibarra. São muitos os presidentes populistas na América Latina pós Segunda Guerra Mundial. E o populismo na América Latina chega uma hora que ele acaba quando inicia na América Latina uma onda de ditaduras militares, ok? Então estas são algumas das mais importantes consequências que a Segunda Guerra Mundial trouxe para a história. E nessa aula de número 18 a gente vai se concentrar bastante nessa consequência aqui, ok? Ou seja, a Guerra Fria. Então, gente, vamos lá. Olhem só. Então, imaginamos que essa bolinha que eu fiz aqui é o planeta Terra. Então, vamos dividir o planeta Terra ao meio. De um lado, quem manda? Estados Unidos da América. De um outro lado, quem manda? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Guerra Fria. Que vai de 1945 até 1900, vamos botar aqui 91. Alguns livros dizem 89, outros dizem 91. Então, período da Guerra Fria. Durante esse período da Guerra Fria, os Estados Unidos investiram demais em tecnologia militar e apontaram suas armas
para a União Soviética. Durante os anos da Guerra Fria, a mesma coisa a União Soviética. Investiu demais em tecnologia militar e apontou essas armas para os Estados Unidos. E essas duas nações tinham poderes equivalentes, né? Os americanos criavam um avião caça poderosíssimo, na época um tal de F-15. Chegaram até a fazer um filme, né, lá em Hollywood. Tom Cruise foi o primeiro personagem do Tom Cruise no cinema, né, num filme chamado Top Gun, Asas Indomáveis. Tom Cruise representava um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos que pilotava um daqueles caças, aqueles F-15s. O filme Top Gun, Asas Indomáveis, que foi um sucesso de bilheteria, era uma puta de uma propaganda da Força Aérea dos Estados Unidos nos tempos da Guerra Fria. Mas a União Soviética criou um outro caça na época diferente, mas com poder equivalente, um tal MiG-29, tá certo? Então, o mundo vendo as tecnologias bélicas crescerem de um lado e do outro também. Celular, que hoje é uma coisa que todo mundo tem no bolso, na Guerra Fria já existia, mas celular era uma coisa de uso militar. GPS, que é uma coisa que a gente tem hoje, certo? É uma coisa que na época já existia. GPS era de uso militar. Essas coisas, celulares, GPS, tudo isso foi criado na Guerra Fria, para uso militar. A Guerra Fria acabou e de repente, né, o governo dos Estados Unidos, sobretudo, né, começa a pensar, puxa, acabou a Guerra Fria, vamos ganhar dinheiro com essas coisas, vamos produzir GPS para todo mundo, vamos produzir celular para todo mundo, vamos ganhar dinheiro. Né? Mas nos tempos da Guerra Fria isso era restrito, segredo de Estado, ninguém pode saber como funciona um celular, ok? Muito bem. Agora, vamos lá, gente. A Europa estava quebrada, destruída. Alguns países são derrotados na Europa na Segunda Guerra Mundial, outros são vencedores, não é verdade? Mas toda a Europa estava destruída. França é vencedora, uau, mas a França estava mega destruída. Inglaterra vencedora, mas estava mega destruída. Que dirá as nações derrotadas, tipo a Alemanha, tipo a Áustria, né, que estava junto com a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, tipo a Itália, ok? Então, os Estados Unidos criam um plano econômico para ajudar a Europa a se reconstruir dos estragos que a Segunda Guerra causou. Esse plano econômico dos Estados Unidos, nós vamos chamar de Plano Marshall. O Plano Marshall, plano econômico dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos iriam emprestar dinheiro para os países europeus para que eles pudessem se reconstruir dos gastos que a Segunda Guerra causou. Eu falei emprestar, é diferente de doar. Emprestar e emprestar a juros, tá certo? Então, gente, os Estados Unidos faturaram muito com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos faturaram muito com esses anos pós-Segunda Guerra Mundial também. Mas a União Soviética também cria um plano econômico para emprestar grana para os países europeus. E esse plano econômico que a Segunda Guerra cria, a gente chama de Plano Comecon. Então, a União Soviética estende a mão para os países europeus dizendo: quer dinheiro emprestado para se reconstruir? Também temos capital para isso. É claro que os países europeus não podiam pegar dinheiro do Plano Marshall e do Plano Comecon ao mesmo tempo, vai ter que optar. E aí é que complica, né? Quem pegou dinheiro com o Plano Marshall teve que fazer uma opção pelo capitalismo. Quem pega dinheiro do Plano Comecon teve que fazer uma opção pelo socialismo. Vamos lá. OTAN. OTAN. O que significa a sigla OTAN? Organização do Tratado Atlântico Norte, né? OTAN. O que é a OTAN? Ela é uma organização militar, não é uma organização econômica. Então, o Exército dos Estados Unidos, o Exército do Canadá, né, que estão no hemisfério norte, Organização do Tratado Atlântico Norte, né, mais os exércitos dos países europeus capitalistas formam essa aliança militar chamada OTAN. Qual era o papel número 1 da OTAN? Tentar impedir dentro dos países capitalistas que o socialismo vingasse lá dentro.
Vamos imaginar a França, era uma nação que estava em reconstrução da Segunda Guerra Mundial. Eis que dentro da França tivesse um partido comunista francês que quisesse tomar o poder na França e fazer na França uma nação socialista. Então a OTAN iria lá impedir que esses socialistas chegassem ao poder. Em defesa do capitalismo, defendendo o capitalismo, a OTAN estava operando em vários cantos do planeta Terra para afastar o mal do socialismo, segundo a OTAN, o perigo vermelho, né? Mas a União Soviética queria algo muito parecido. A União Soviética queria o chamado Pacto de Varsóvia, tá certo? O Pacto de Varsóvia é, digamos assim, a OTAN do lado socialista, né? Temos aqui o Pacto de Varsóvia, uma organização militar, aonde a União Soviética dizia: temos que afastar o perigo dos Estados Unidos. Então são vários os paizinhos capitalistas, vários os paizinhos socialistas na história. Vamos lá na Europa: Polônia socialista, Hungria socialista, Tchecoslováquia socialista, Alemanha Oriental socialista, Albânia socialista, etc. países socialistas. Então, se dentro desses países socialistas existisse lá algum movimento que quisesse tirar o país do socialismo, o Pacto de Varsóvia iria lá reprimir qualquer movimento que quisesse colocar dentro do país socialista uma abertura para o capitalismo. Então você está entendendo que na Guerra Fria nós temos tudo aqui nas suas similaridades. Agora vamos lá. Os Estados Unidos, nos tempos da Guerra Fria, os Estados Unidos criaram uma polícia secreta chamada CIA, a famosíssima CIA, Polícia Secreta dos Estados Unidos. Qual a função da CIA? Espionar o lado de lá. E do lado de lá nós vamos ter a União Soviética também fundando uma polícia secreta chamada de KGB. A KGB, Polícia Secreta da União Soviética. Função principal da KGB, espionar o lado de cá. Então, essa é a Guerra Fria. Tudo nas suas similaridades. E o mundo botando a mão na cabeça, pensando: meu pai do céu, as armas estão ficando cada vez mais sofisticadas, cada vez mais poderosas. Os Estados Unidos têm lançado 2 bombas atômicas no Japão, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Você pode dizer lá no seu vestibular, pode dizer no Enem, na certeza de estar acertando, que as bombas atômicas que os americanos lançaram em cima do Japão, mais do que querer acabar com os japoneses, era fazer um teatro bélico, um teatro militar para a União Soviética assistir. Naquele ano de 1945, quando os Estados Unidos estavam ali terminando a Segunda Guerra Mundial, quando eles lançaram as bombas atômicas, ninguém tinha bomba atômica na história naquele momento, senão os Estados Unidos. Então, muitos historiadores interpretam, e o vestibular aceita essa interpretação, o Enem aceita essa interpretação, que as bombas atômicas que foram lançadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki tinha por objetivo maior de todos, era intimidar a União Soviética, como se fosse um recadinho dos americanos aos russos. Ei, russos, soviéticos, vocês estão saindo dessa Segunda Guerra Mundial como uma superpotência? Não se metam a besta conosco, com os Estados Unidos. Veja do que somos capazes, né? E os americanos fizeram bombas atômicas, lançaram no Japão para fazer com que os russos pensassem: isso, João, não vamos nos meter a besta com esses americanos, não. Acontece que os russos, os soviéticos, não se intimidaram com as bombas atômicas. Em 1949, os russos também provaram para a humanidade que tinham bombas atômicas. Então, e vão produzir muitas bombas atômicas. Os americanos produziram bombas atômicas, os russos produziram bombas atômicas. E o vestibular pode perguntar: e era permitido produzir bombas atômicas? O que a ONU fala sobre bombas atômicas? A ONU hoje permite que algum país produza bombas atômicas? Acho que essa pergunta é uma pergunta legal, não é verdade? Acredito que se essa pergunta um dia aparecer em prova de vestibulares,
Raros são os candidatos que vão ter a certeza da resposta dessa pergunta. Então dá uma olhadinha aqui, gente, dá uma olhadinha aqui, ó. A ONU foi fundada lá no final da Segunda Guerra Mundial. Então a ONU permite sim que 5 países produzam a bomba atômica. 5 países têm permissão e autorização de produzir bomba atômica na história. Quem são eles? Os Estados Unidos, a União Soviética, agora não tem mais União Soviética, então a Rússia, nós vamos ter a Inglaterra, a França e também a China tem permissão para produzir bomba atômica. Vou repetir: Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, França e China são os 5 países do mundo que têm permissão e autorização da ONU para produzir bombas atômicas. Porém, esses 5 países estão proibidos de passar para outros países os segredinhos científicos de como se produz uma bomba atômica. É claro que tem muito mais países no mundo hoje produzindo bombas atômicas do que esses 5. Mas esses países estão na ilegalidade internacional, certo? Muito bem. Agora, então eu quero que vocês deem uma olhadinha, vou apagar a luz aqui, quero que vocês vejam ali na tela um pouquinho. Então nós temos aqui algumas formas de definir Guerra Fria, né? Uma guerra ideológica, da ideologia capitalista contra a ideologia socialista, né? A Guerra Fria pode ser definida como uma corrida armamentista, não é verdade? A Guerra Fria pode ser definida como uma guerra não declarada. Os americanos produziram armas de um lado, os soviéticos produziram armas do outro lado, mas oficialmente ninguém declarou guerra a ninguém. Felizmente, né? Porque se tivessem declarado guerra, teria sido a Terceira Guerra Mundial. A Guerra Fria foi um risco real de Terceira Guerra Mundial. Se a Guerra Fria vai dos anos 40 até os anos 80, ou, segundo alguns livros, anos 90, qual dessas décadas da Guerra Fria foi a mais tensa? Qual foi a década em que a Guerra Fria mais pertinho chegou de uma Terceira Guerra Mundial? Foi a década de 1960, em especial o ano de 61, o ano de 62 e o ano de 63. Ano de 61, construção do Muro de Berlim, o símbolo maior da Guerra Fria. 1961 ainda, né? Nós vamos ter, certo? Cuba, né, se tornando uma nação socialista. 1962, nós vamos ter a crise dos mísseis. A União Soviética, em 62, instala bombas atômicas dentro de Cuba, né, em forma de mísseis apontados para dentro dos Estados Unidos. 62, a crise dos mísseis, foi o momento mais tenso da Guerra Fria. O mundo, em 1962, sentiu cheiro de Terceira Guerra Mundial no ar. E o ano de 63, né, foi um ano mega tenso. No ano de 63, o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado. Já faz mais de 50 anos desse atentado, desse assassinato contra o presidente dos Estados Unidos, e ainda hoje é uma pergunta que não tem resposta. Quem está por trás do atentado que matou o presidente John Kennedy nos Estados Unidos em 1963? Né? Ainda hoje é uma pergunta que não quer calar. Mas pensa, no auge da Guerra Fria, o presidente dos Estados Unidos é assassinado, foi intenso o negócio. Outra coisa, isso aqui eu já mostrei para vocês. Ok, aqui nós vamos ter aqui, ó, alguns cartazes de propaganda ideológica, né, durante a Guerra Fria. Aquele cartaz aqui, ó, é bem famoso, né? Nós temos aqui o personagem que representa a ideologia dos Estados Unidos, o Tio Sam, né? Eu quero você para o exército dos Estados Unidos. Esse cartaz foi muito usado lá na Primeira Guerra Mundial, mas a figura do Tio Sam foi muito usada nos tempos da Guerra Fria também, não é? Esse cartaz aqui, por exemplo, é um cartaz muito difundido no meio da União Soviética nos tempos da Guerra Fria. Você está vendo esse personagem aqui? Você reconhece esse personagem? Joseph Stalin, ditador da União Soviética nos primeiros anos da Guerra Fria. Então aqui você está vendo ele, né, guiando um navio, né,
o leme do navio, né, o timão aqui assim chamado. Então vejam, CCCP, que significa URSS em russo. Então, o cartaz era mega difundido no meio da União Soviética, esses cartazes. Não tenha medo, cidadão russo, Stalin sabe aonde está guiando, onde deverá levar a nossa União Soviética, não é verdade? Então, se tem propaganda de um lado, nos americanos vai ter propaganda do outro lado, né? Havia propaganda contra o comunismo no mundo capitalista? Sim. Havia propaganda contra o capitalismo no mundo socialista? Sim. Tudo nas suas similaridades. Estes que vocês estão vendo aqui são os presidentes da União Soviética. Lenin, não tem o retrato do Lenin. Não botei o retrato do Lenin porque Lenin não está na Guerra Fria. Lembrando que Lenin morreu em 1924, quando ainda era o período entre guerras. Então, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko e o último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev. Ô professor, parece que está falando russo? Então, aqui estão eles umas fotos coloridas, né? Lenin, agora já está o Lenin ali, eu botei ali, presidentes da União Soviética ao longo de toda a história da União Soviética, né? Lenin, Stalin, Khrushchev, Brezhnev, Andropov, Chernenko e Gorbachev. Beleza. E estes são os nomes dos presidentes dos Estados Unidos nos tempos da Guerra Fria, ok? E eu botei uma legenda aqui, ó. Quando o nome aparece em vermelho, ele é do Partido Democrata. Quando o nome aparece em azul, ele é do Partido Republicano. Eu juro para vocês que eu ainda vou mudar esse slide aqui, porque eu tenho toque. E daí? E daí que lá nos Estados Unidos, o vermelho é a cor oficial do Partido Republicano. E o azul é a cor oficial do Partido Democrata. Aqui eu inverti as cores. A informação está correta, suas cores estão invertidas. Mas isso me dá toque, tá certo? Aqui estão os retratos deles, ó. Harry Truman, Dwight Eisenhower. O presidente Eisenhower, ele foi um general das Forças Armadas dos Estados Unidos. Um dos grandes generais que comandou as tropas americanas lá na Segunda Guerra Mundial é o general Dwight Eisenhower, tá certo? Republicano, eleito Eisenhower e reeleito presidente dos Estados Unidos. Eisenhower, ele tinha uma obsessão, ele dizia, tem gente no nosso país, aqui nos Estados Unidos, que está passando informações preciosas para a União Soviética. Eisenhower, que governou lá nos anos 50 os Estados Unidos, ele cria uma política, que está lá na apostila, na aula de número 18, ele cria uma política chamada macartismo. O macartismo era uma política de caça às bruxas, ou seja, dentro dos Estados Unidos, vamos ficar atentos, olhos abertos, porque tem gente que está passando informações para a União Soviética. Houve até um fato de um casal lá nos Estados Unidos, chamado Júlio Rosenberg e Ethel Rosenberg, um casal que foi preso, eles eram funcionários públicos, né? Eles foram presos, acusados de passar informações preciosas para a União Soviética. No julgamento, o problema é que não haviam provas conclusivas de que Julius e Ethel Rosenberg tinham realmente passado informações preciosas para a União Soviética. E o que deu o final do julgamento? Deu que eles foram condenados à pena de morte. Julius e Ethel Rosenberg, nos anos 50 nos Estados Unidos, foram condenados e executados na cadeira elétrica. E aí a imprensa, né, o mundial estava de olho nesse fato, nesse caso. Perguntavam ao presidente Eisenhower, mas senhor presidente, e se eles forem inocentes? Olha a resposta de Eisenhower, pelo menos o mundo sabe o que acontece com cidadãos americanos que ousam passar informações para os países inimigos. Eisenhower, esse cara deve estar queimando no fogo do inferno, não é verdade? Depois veio John Kennedy, que não terminou o mandato, foi assassinado.
Ainda hoje, como eu falei, é uma interrogação. Quem está por trás do assassinato do presidente John Kennedy? O vice-presidente de Kennedy era Lyndon Johnson. Aqui está Lyndon Johnson, que vira presidente dos Estados Unidos, um dos mais impopulares, um dos mais odiados presidentes dos Estados Unidos pelo seu povo, foi o presidente Lyndon Johnson. 1965, no auge da Guerra Fria, Lyndon Johnson encaminha as tropas americanas ao Vietnã. O povo americano vai para as ruas fazer protestos, passeatas. Não há Guerra do Vietnã. Guerra do Vietnã vai ser tema de uma aula breve aí na frente. Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos de 1969 até 74. Eleito Nixon, dizendo: se eu for eleito presidente dos Estados Unidos, prometo retirar as tropas americanas do Vietnã. Eita, que o povo americano desovou seus votos no presidente Nixon. E aí, ele tira as tropas americanas do Vietnã? Tira. Sabe quando? Nos últimos meses do seu governo, quando ele é candidato a ser reeleito presidente dos Estados Unidos, quando ele é candidato à reeleição, aí ele tira as tropas. Muitos americanos disseram que retirar as tropas, americanas do Vietnã nada mais era do que uma medida eleitoreira. E ele foi reeleito no primeiro ano do seu segundo mandato. Ele teve o seu nome envolvido num escândalo vexatório, e ele acabou renunciando. Governou 4 anos e no primeiro ano do segundo mandato renunciou o presidente Nixon. Depois veio o presidente Gerald Ford, que era vice-presidente de Nixon. Presidente Jimmy Carter. Gosto muito do presidente Jimmy Carter, cara equilibrado, ponderado. Os primeiros diálogos entre Estados Unidos e União Soviética, para que a Guerra Fria chegasse ao fim, foi feito pelo presidente Jimmy Carter. Mas quem levou os louros mesmo no fim da Guerra Fria foi Ronald Reagan. Ele nem era político antes de ser presidente dos Estados Unidos. Não era político, ele era ator de cinema. Reagan. Se você pegar aqueles filmes americanos produzidos lá nos anos 60, eram muitos os filmes americanos dos anos 60, aqueles filmes de sessão western, aqueles caras que andavam em cima de cavalos, com um revólver na cintura, Kitty Curry e Hannibal Reis, um seriado famoso na televisão dos Estados Unidos, interpretado pelo ator Ronald Reagan, que um dia se candidata a presidente da República e foi eleito, não é verdade? E reeleito. É como se a gente pensasse: puxa, daqui a alguns anos, quem vamos eleger presidente do Brasil? Que tal Tony Ramos, presidente da República? Tony Ramos? Pois é, foi isso que os americanos fizeram. E a Guerra Fria termina com Bush na presidência. Bush pai, e tem o Bush filho, não é verdade? Bush pai é o presidente dos Estados Unidos, em que foi oficializada o fim da Guerra Fria. Harry Truman, Eisenhower, John Kennedy, o presidente Lyndon Johnson. Vocês não acham que o Lyndon Johnson é a cara do Didi? Certo? Temos aí Richard Nixon, Gerald Ford, Jimmy Carter, depois vem Reagan, aí depois vem o presidente George Bush, Bush pai, o presidente Bill Clinton, George W. Bush, o Bush filho, o presidente Barack Obama e o atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Essa cara representa o que Donald Trump é para o mundo, não é verdade? Muito bem. E agora vamos para o lado de cada quadro. Deixa eu acender as luzes. Divisão da Alemanha, gente. Vamos lá. Em 1945, terminou a Segunda Guerra Mundial. Hitler, adeus, mundo cruel, pum, se matou, certo? O cadáver de Hitler sumiu. Os russos sempre disseram: está conosco o cadáver de Hitler, mas nunca mostraram, certo? Até que no ano de... Aí depois vieram toda uma história que incineraram os restos mortais de Hitler, ainda foram incinerados. E no ano de 2018, há poucos anos atrás, 2 anos atrás, em 2018, foi apresentado uma prótese dentária metálica, dizendo que é o que sobrou da incineração
do cadáver de Hitler. Peritos fizeram um estudo e confirmou-se que aquela prótese era sim de Hitler. Não me perguntem aqui como é que eles fizeram para comprovar, porque eu não sou cientista, não sou, né, não entendo de anatomia, não sou médico forense, mas chegaram a essa conclusão. Então, Hitler, em 1945, cometeu suicídio. Aquilo que era uma tese que não se tinha certeza, está se confirmando. Em 1945, nós vamos ter a Conferência de Potsdam. Potsdam é o nome de uma cidade da Alemanha. E assim que a Alemanha estava derrotada, a Conferência de Potsdam, onde reuniram-se lá os líderes dos Estados Unidos, da União Soviética, da Inglaterra e também da França, né? Era o bloco dos países aliados, assim chamados, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. E a Conferência de Potsdam decidiu fazer a divisão do território alemão da seguinte maneira: tá vendo esse desenho que eu fiz aqui? A Alemanha tem um formato parecido com isso. Qual é a capital da Alemanha? Berlim. Então vamos botar aqui uma bolinha, aonde ali está a cidade de Berlim. A Conferência de Potsdam divide a Alemanha assim, em 4 Alemanhas. 1, 2, 3, 4. Uma parte para os Estados Unidos, uma parte para a França, uma parte para a Inglaterra e uma parte para a União Soviética. A Alemanha fica dividida em 4 Alemanhas. Então, quem estava lá em 1945 e andava pela Alemanha, completamente destruída pela Segunda Guerra Mundial e derrotada, encontrava plaquinhas: você está na Alemanha americana, ou plaquinhas: você está na Alemanha francesa, você está na Alemanha inglesa, você está na Alemanha soviética, plaquinhas. Agora vamos lá, a Inglaterra e a França têm dívidas homéricas com os Estados Unidos, não é? Plano Marshall em andamento. E aí, essa divisão da Alemanha em 4 Alemanhas ficou assim, do ano de 1945 até o ano de 1948. Durante os 3 primeiros anos pós-Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 4 Alemanhas, mas em 1948 em diante, a Inglaterra abre mão da sua parte da Alemanha para os Estados Unidos, a França também abre mão da sua parte da Alemanha para os Estados Unidos, e acabando em 1948, a Alemanha deixa de estar dividida em 4 e a Alemanha em 1948 fica dividida em 2 Alemanhas. A Alemanha Ocidental, subordinada dos Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, subordinada da União Soviética. Capital da Alemanha Oriental. Capital da Alemanha Socialista, Berlim. E qual era a capital da Alemanha Ocidental? Da Alemanha Capitalista. E aí nós vamos ter aqui uma cidade, certo? Que a maioria dos vestibulandos não sabe, mas essa cidade chama-se Bonn. Bonn, a capital da Alemanha Ocidental. Só que nesse tratado de divisão da cidade, nesse tratado de divisão da Alemanha em 2 Alemanhas, dividiram também a cidade de Berlim ao meio. Então, olhem o que eu vou fazer aqui, ó. Ali está a cidade de Berlim e nós vamos ampliar aqui a cidade de Berlim. Aqui está a cidade de Berlim, tá certo? Então, a cidade de Berlim, que fica lá dentro da Alemanha Oriental, ela acaba também ficando dividida em 2.
um lado da cidade de Berlim para a Alemanha Oriental e um lado da cidade de Berlim para a Alemanha Ocidental. Então entenda que Berlim Ocidental é um pedacinho da Alemanha capitalista que fica lá dentro da Alemanha socialista. É aí que no ano de 1961, em um único dia, em um só dia, um muro foi erguido pelos socialistas, pela Alemanha Oriental. Um muro foi erguido para isolar, para separar toda Berlim capitalista que fica dentro de um país socialista. E a única maneira de entrar e sair dentro dessa metade da cidade era de avião, uma ponte aérea. Ô professor, então vai ter avião da Alemanha capitalista sobrevoando a Alemanha socialista? Uhum. E será que algum avião desse foi abatido na história? Nenhum. E por quê? Porque era ali, nesse tal corredor aéreo, um dos pontos mais tensos da Guerra Fria. Abater um avião desses, uau, poderia fazer com que a Guerra Fria deixasse de ser fria e virasse uma guerra quente. Ou seja, a Terceira Guerra Mundial poderia brotar ali. Tensão total. Né? No ano de 1989, a gente vai entender aí numa aula pela frente, porque o socialismo acabou naufragando. 1989, nós vamos ter a derrubada do Muro de Berlim. Tá certo? E no ano de 1990, nós vamos ter a reunificação da Alemanha. Por que reunificação? Porque quando a gente fala de unificação da Alemanha, nós estamos falando daquele processo de unificação dos 30 e tantos reinos alemães lá dos anos 1800, quando acontece em 1871 a unificação da Alemanha, né? Quando a Alemanha se transforma num Estado moderno lá no século XIX. E aqui no final do século XX, a reunificação da Alemanha. E para a gente terminar a nossa aula, temos aqui a Guerra da Coreia. Quero que vocês vejam o mapa que eu vou botar aqui na frente agora. Vamos ver o mapa aqui. Aqui, beleza. Deixa eu apagar a luz. Você está vendo o mapa da Ásia, não é verdade? Que país é esse? Japão. Que país é esse? Laranja. A China. E aqui, ó, tá vendo essa pontinha de terra aqui, ó? É a Coreia, dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Então, gente, até o ano de 1945, que foi o último ano da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, seja do Norte, do Sul, a Coreia como um todo, até 1945, ela era colônia do Japão. Foram anos em que os japoneses massacraram os coreanos. Foram anos em que os coreanos tiveram que fornecer suas riquezas naturais para os japoneses, né? E aí veio a Segunda Guerra Mundial e vocês sabem que o Japão foi, né, massacrado na Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos foi lá e destruiu o Japão, né? Então, em 1945, a Coreia consegue gritar: vivas! Nos libertamos das garras dos japoneses. Quem fez a independência da Coreia? Os russos fizeram a independência da Coreia, mas os americanos também fizeram a independência da Coreia. E como russos e americanos fizeram a independência da Coreia, os russos vão dizer: a Coreia tem que ser socialista. E os americanos vão dizer: não. A Coreia tem que ser capitalista. Para evitar que os gigantes Estados Unidos e União Soviética se enfrentassem, então o que acontece? Eles vão fazer um acordo, que é o chamado Acordo do Paralelo 38, onde eles vão dividir a Coreia em duas Coreias. Como vocês estão vendo aqui, ó, né? A Coreia do Norte, capital Pyongyang, uma nação socialista,
subordinada da União Soviética, e a Coreia do Sul, capital Seul, capitalista, subordinada dos Estados Unidos. Vamos adiante? Então dá uma olhadinha só. Esse cara que está ao centro da imagem aí, o nome dele é Kim Il-sung, né? Você conhece esse cara que está aqui? É o Bebezão. Eu gosto de chamar ele de Bebezão, mas o nome dele não é Bebezão, né? O nome dele é Kim Jong-un. O Kim Jong-un é o atual presidente da Coreia do Norte. Kim Jong-un, o atual presidente da Coreia do Norte, é neto do primeiro presidente da Coreia do Norte, que lá no passado era ele, Kim Il-sung, né? Kim Jong-un é filho de Kim Jong-il, que é filho de Kim Il-sung. Então o Kim Il-sung, lá na década de 50, levanta uma bandeira no meio dos coreanos dizendo: não podemos admitir que o povo da Coreia esteja dividido em duas Coreias. Os americanos e os russos querem que a Coreia se divida. Nós não queremos uma Coreia dividida. Vamos unir as duas Coreias numa Coreia só. Era a proposta de Kim Il-sung lá nos anos 50. O problema é que ele disse assim, ó, vamos unir as duas Coreias numa Coreia só e vamos fazer tudo socialismo. Um país socialista. Aí quem é que vai levantar quem é que vai aumentar a voz dizendo, epa, nada disso? Os Estados Unidos da América, não é verdade? Então aconteceu, deixa eu pegar aqui outra imagem, fugiu aqui. É aí que acontece uma guerra, que é a Guerra da Coreia. Olha só, essa imagem aqui é um tanto macabra, né? Olha ali, ó, ui, 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 certo? Nem devia ter botado essa imagem, né? Essa é a bandeira da Coreia do Sul, essa é a bandeira da Coreia do Norte. Então, os Estados Unidos, nos anos 50, governados, os Estados Unidos por aquele presidente Eisenhower, aquele que implantou a política do macartismo, o que os Estados Unidos faz? Pega o seu exército em 1950 e manda para o outro lado do mundo, apontando todas as suas armas para a Coreia do Norte. Ei, Coreia do Norte, se vocês continuarem com essa história de unir as duas Coreias numa Coreia só socialista, vai ter uma chuva de bombas atômicas caindo em cima da Coreia do Norte. A Coreia do Norte tem bombas atômicas hoje, gente? A Coreia do Norte está cheia de bombas atômicas e já provou para o mundo que tem. Tem mais bomba atômica na Coreia do Norte do que comida. Bom, mas lá nos anos 50 a Coreia do Norte não tinha bomba atômica ainda, mas os Estados Unidos tinham. E os americanos ameaçaram de lançar bombas atômicas em cima da Coreia do Norte. Os americanos já tinham provado que tinham coragem de lançar bombas atômicas sobre vidas humanas. Uau, gente, estamos falando da década de 50. Faziam 5 anos que Hiroshima e Nagasaki tinham ido pelos ares. Hiroshima e Nagasaki estava na memória de todo mundo ainda. Lá na década de 50, a Coreia do Norte deu um passo para trás, ficou com medo de enfrentar os Estados Unidos, medo de sentir realmente os efeitos de bombas atômicas. A Coreia do Norte se fecha e o ditador da Coreia do Norte, que era o avô do atual governante da Coreia do Norte, o Kim Il-sung, dizia: para nós, os Estados Unidos é um país inimigo, um dia haveremos de enfrentar os Estados Unidos da América. Então, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda hoje, para a Coreia do Norte, há um estado de guerra permanente com os Estados Unidos. Acontece que no ano passado, 2019, o mundo se surpreendeu, não é? No ano de 2019, quando o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, né, procurou pelo presidente Donald Trump, quis dialogar com ele, e os dois se encontraram 2 vezes na história, apertaram as mãos, deve ter saído faísca daquele aperto de mão até, não é verdade? Mas ele tem dado algumas demonstrações de que a situação talvez vai ficar menos tensa de agora em diante. Mas o segundo encontro que eles tiveram durou 5 minutos, certo? Porque o Donald Trump disse assim, e aí, você está disposto, presidente da Coreia do Norte, a destruir essas armas atômicas aí? Não, ainda não estou disposto não. Aí Donald Trump se levantou, então tá, muita gente não tem que conversar, tchau, a nossa conversa acabou. Foi frustrante para o mundo todo esse segundo encontro deles, que durou 5 minutinhos. Tá certo, gente? Eu estou encerrando a nossa aula aqui,
ok? Essa é a nossa aula número 18. A gente falou de Guerra Fria, a gente falou da divisão da Alemanha, a gente falou da Guerra da Coreia, certo? E tem mais Guerra Fria ainda pela frente. A gente vai falar ainda de Revolução Cubana, temos que falar ainda de Guerra do Vietnã, nós temos que falar das ditaduras militares na América Latina, que faz parte do contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria deu pano para manga na história. Quer saber como foi a continuação de tudo isso? Bom, aí você já sabe. Não percam cenas dos próximos capítulos. Tchau, tchau.